Pessoal, boa tarde. Meu nome é Luiz Colombo, sou formado em Engenharia Mecânica, trabalho na coordenação técnica da CIMA Engenharia, mais próximo do pessoal de tubulações, sistemas, equipamentos e dos químicos na definição dos processos. Hoje nós vamos falar sobre geradores de vapor. Para falar sobre o gerador de vapor, eu tenho que falar também sobre o entorno dele. A recepção de combustível, o tratamento de água, o abate de emissões, sistemas de controle, manuseios de cinza e a distribuição de vapor propriamente dito. Para começar, vamos fazer uma viagem no tempo e vamos lá para os primórdios. A primeira máquina a vapor foi criada por Heron, de Alexandria, no Egito, isso há 120 anos antes de Cristo. E 1.800 anos depois é que aparece o primeiro dispositivo usando vapor. Denis Papin, ele coloca a primeira panela de pressão. Na verdade, todo mundo conhece como a marmita de Papin. E com isso começam as evoluções, né? Tudo evolui basicamente para retirar a água das minas de carvão. O carvão era usado então para o aquecimento próprio do ambiente na Europa. E a primeira máquina mesmo concebida como máquina de vapor é a de James Watt, James Watt, que é aquele cara que começa a fazer a definição, inclusive define potência da máquina, né? A potência que hoje nós conhecemos, né? Quantos HPs tem, foi definido por Watt. Então, a partir dessa máquina, dessa primeira máquina, a gente faz a primeira revolução industrial e a gente se coloca a locomotiva de vapor, o barco a vapor, a caldeira de vapor, que é o assunto da nossa palestra. E é criado nesse tempo também a termodinâmica clássica, com Rankine, Clausius e Thomson. Formulam como trabalhar com o vapor. Aparecem também as primeiras associações, a UASM e o ASTM, formando regras de utilização e de construção desses equipamentos. No Brasil, essa regra aparece com a NR13 em 1978, basicamente 100 anos depois do UASM. Nos tempos atuais, falando só de caldeira a vapor, a gente tem o vapor como uma forma muito interessante de transmitir energia. Eu posso gerar essa energia num cantinho do meu complexo, né, da minha fábrica, e distribuir essa energia por linhas, condutos, tubulações de vapor. Então, eu estou gerando ali, estou transformando a minha energia, aquele combustível que eu estou queimando, em vapor. Essa é uma forma muito interessante da gente, é barata, né? O circuito de água é fechado e etc. É muito interessante. E hoje é o que acontece. A gente pode classificar esses geradores de vapor. A NR13 classifica em 3 categorias. Categoria A, B e C. E, basicamente, ela é função da pressão e do volume em litros de água que tem essa caldeira. A gente pode dividir essa classificação em caldeiras flamotubulares e aquatubulares em respeito na disposição da água em relação aos gases. Na flamotubular, os gases passam por dentro do tubo e a água fica por fora. Na aquatubular, a água está por dentro dos tubos e os gases passam por fora. A gente pode classificar também em como eu consigo essa energia, né? Se por combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos, na forma de montagem dessa cadeira, se ela é pré-montada ou se ela é totalmente montada em campo, como ela é sustentada, se ela é pendurada, se ela é suspensa ou se ela tem uma sustentação mista. Posso também classificar com relação à circulação da água, se ela circula natural ou se eu tenho que forçar essa circulação por dentro da caldeira. E também pela forma de tiragem.
se eu faço uma tiragem natural ou faço uma tiragem forçada, ou combino essas duas situações. Os componentes clássicos da caldeira, elas será o cinzeiro, a grelha ou a fornalha, câmara de combustão, os tubos, evaporadores, o superaquecedor. Aí vocês estão vendo a figurinha e vocês tentam me acompanhar pela, né, o A é o cinzeiro, o F é o economizador, G é o pré-ar, o H é o sistema de abatimento de combustão, o I é a chaminé. Basicamente, esses são os componentes clássicos de uma caldeira. A caldeira, nós trabalhamos recentemente aqui com uma caldeira em Itaí. E aqui tem um vídeo mostrando basicamente o nosso trabalho, né? Esse daqui está em 3D. E em azul, aqui logo no primeiro plano, é o silo de sabugo e de cavaco. Mas a cinza vem se aproximando a caldeira propriamente dita, né? Onde a gente tem aqui a alimentação de sabugo e cavaco e por cima a alimentação de palha. Para vocês terem uma ideia da grandeza, né, da altura, essas casinhas em vermelho é a sala de controle e a sala de tratamento d'água. Para você ter uma ideia, o azul é uma porta de 2,10 metros e aí você tem uma relação da caldeira tem mais ou menos uns 30 metros de altura. Chaminé ao fundo e mais ao fundo a subestação. Então vem se aproximando aí a sala de controle. Aqui você tem umas tubulações em magenta, que é na cor magenta, que são os tubos de vapor. Os 2 tanques de água, um de água desmineralizada, outro de água bruta. E agora a gente já vê o coletor de vapor e já se inicia com o sistema de abatimento dos gases, né? São tipo ciclones, multiciclones. Aqui vocês conseguem ver o sistema de remoção de cinzas, esse que está em oliva. Mais acima vocês veem o desaerador, faz parte do sistema de tratamento de gases, do tratamento de água. E aqui já o ventilador de tiragem, chaminé. Agora estamos passando por dentro da casa de palhas. Aparecem os ventiladores primário e secundário do ar de combustão. E esse basicamente nossa caldeirinha em Itaí. Esse daqui a gente está apresentando, agora vocês podem ver os fluxogramas do sistema de vapor, da caldeira propriamente dita, né? Alimentação do combustível, sistema de abatimento de gases, sistema de remoção de cinzas. Aqui o sistema de distribuição de vapor. Nesse contexto, né, nós fizemos o vapor primeiro passa por uma turbina. Na turbina eu gero energia elétrica, depois condenso, e aqui o sistema de tratamento d'água, nesse caso, tratamento d'água por osmose reversa, e aqui o sistema de água de resfriamento do condensador da turbina. Bom, a caldeira, então, a primeira questão é a combustão. Eu tenho que oxidar um combustível com comburente e gerar energia. Na maioria dos casos, essas reações se dão em torno de carbono, hidrogênio e enxofre. Essas que aparecem aqui do lado. Eu faço a oxidação, carbono se oxida com oxigênio, gera CO2 e gera uma quantidade de energia para isso. Então, dependendo dos quilos de carbono que eu tenho tanto 8.100 quilocalorias por quilo. Para fazer essa oxidação, eu preciso de ar, eu preciso de oxigênio. Esse oxigênio a gente normalmente pega do ar atmosférico. Em muitos casos, você vai ter o oxigênio vindo como puro em muitos fornos, né? Muitos fornos de aciaria e etc. O pessoal tem injeção de oxigênio puro, porque
o ar atmosférico ele acaba trazendo o nitrogênio, que é um gás inerte e não serve para nada, só serve para a gente perder energia, né? Porque ele sai de novo e sai superaquecido. Então ele não é bem-vindo, mas é barato, o ar é de graça. Aqui nós temos um sistema de proteção da grelha. Hoje em dia, né, a maioria das caldeiras não estão mais operando com combustíveis fósseis. A maioria trabalha com combustíveis via biomassa, combustível renovável. E a biomassa queima sobre grelha. E muitas vezes eu preciso de uma baixa vazão de combustível e de uma alta. A grelha é dimensionada para alta vazão, evidentemente, para eu conseguir ter a produção total de vapor que eu espero. Mas em baixas vazões, eu preciso resfriar a grelha da mesma forma que eu resfrio em alta vazão. Quando eu estou em alta vazão, eu tenho bastante ar, é necessário bastante ar para poder fazer as reações de oxidação. Aqui, no caso, quando eu tenho baixa vazão, eu vou precisar de pouco ar e não vou ter um resfriamento eficiente da grelha. Então, a ideia é a gente recicla gás de combustão, essa linha vermelha que vocês veem aqui embaixo, né? Reciclo o gás de combustão, ele está mais frio do que a grelha, né? A grelha está operando a 800 mil graus centígrados, o ar está retornando aí por volta de 180, 200 graus, e eu consigo fazer o resfriamento e consigo fazer a alimentação de baixa carga de ar atmosférico. O sistema de tratamento d'água, quando eu evaporo, né, a minha água, imagina a nossa água normal, né? Ela é rica em sais minerais, ela tem areia no meio, sílica. E quando eu faço a evaporação, eu vou concentrando esses sólidos, né? Esses sólidos que estão dissolvidos na água. Essa concentração vai acabar se depositando dentro das tubulações, dentro do circuito de água e formando incrustações. Com o tempo, essas incrustações vão diminuindo os tamanhos das tubulações, os diâmetros internos e tal. Então, se eu tratar pouco a água, maior será a minha incrustação. Então, a ideia é tratar bem a água para que eu possa me livrar dessas impurezas. Esses tratamentos d'água normalmente são, a gente faz um abrandamento, uma desmineralização. Essa desmineralização pode ser por troca iônica ou por osmose reversa. E também na água eu tenho uma concentração de oxigênio na água. Essa concentração de oxigênio, o oxigênio vai ser o responsável para me dar a oxidação do ferro. Então também preciso tirar esse oxigênio da parada. E aí a gente trabalha com uma desaeração, né? Mas enfim, o tratamento d'água é necessário para que a gente possa retirar as impurezas que vêm junto com a água e que podem provocar a corrosão das superfícies. Pois eu preciso medir, eu preciso controlar essa minha caldeira, né? Eu preciso medir o nível da caldeira, a vazão de vapor varia, então eu preciso ter menos combustível porque eu tenho uma vazão menor, uma demanda menor de vapor, aí eu preciso ter menor combustível, ou essa demanda aumenta, eu preciso ter mais combustível. Então eu preciso fazer um controle dessa situação como um todo. Na verdade, nesses últimos tempos, o que mais evoluiu dentro da tecnologia da caldeira é essa questão de controle. Hoje, a gente faz essa operação via computador, com o engenheiro na frente do computador, e a caldeira praticamente opera sem a presença de operadores. No passado, essa operação, o operador olhava por visores e via a cor da chama. Se muito amarela, estava rico, estava pobre a combustão, né?
Se muito azul, também não estava boa. Ele controlava pela cor, né? Hoje, a gente pode pôr essas câmeras também dentro da caldeira, né? Mas hoje a gente opera com muita facilidade, com toda a tecnologia que a instrumentação, que os instrumentos, né, nos fornecem. E o vapor é um fluido muito perigoso. Ele é muito perigoso. Está a alta temperatura, explode tudo que tem. Então, existem regras de alívio para essas caldeiras, né? Regras que precisam ser extremamente obedecidas. Então, em linha geral, né, para a operação de uma caldeira, as nossas válvulas de segurança não podem, a pressão não pode atingir 6% da pressão máxima de trabalho admissível. E com isso aí eu tenho que pôr válvulas de segurança, porque tudo pode dar errado, né? Então eu tenho que ter válvula de segurança na caldeira, no feixe gerador, nas paredes d'água, no superaquecedor, no economizador, né? E também no que diz respeito ao número delas, né? O código ASME, por exemplo, para a área de tubos e geração, ela pede no mínimo 2 válvulas no tubulão. E esses equipamentos de segurança precisam ter uma periodicidade de inspeção. Quer dizer, não é só vai, instala ele lá e tudo vai dar certo. Não. Também existem regras para isso daí, né? E dependem muito da criticidade do vaso de pressão ou da caldeira, né? Então, no caso das caldeiras, categoria A, B ou C, eu tenho um prazo máximo para verificar essas válvulas. E caso elas abram por uma situação peculiar, né, por uma questão outra qualquer, ela tem que ser retirada e recalibrada em bancadas para poder voltar à operação. Então, normalmente a gente tem uma válvula no almoxarifado, igual aquela que você está tirando, vai, substitui a que está lá e a que saiu é calibrada novamente. As análises de segurança também são um dos pontos piores, né, da nossa empresa, é a geração de vapor. Então, para essas análises de segurança, normalmente o pessoal existem vários métodos qualitativos e vários quantitativos. Hoje, praticamente, o pessoal usa esse RASOP para fazer o estudo de perigo e operabilidade. Mas existem 2 vertentes. Existe uma vertente que diz assim, olha, esses estudos de RASOP são muito dispendiosos, porque, na verdade, ele requer uma plateia, né, ele requer senioridade nessa investigação. Então, ele quer o cara da manutenção, ele quer o pessoal de operação, ele quer o projetista, quer o montador, quer o pessoal de integridade mecânica e etc. E com isso essas reuniões ficam muito pesadas, demoram, né? Às vezes demoram uma semana para uma fábrica inteira, impedem, né, esses profissionais de suas atividades habituais. Então existem 2 vertentes. Uma que diz assim, olha, o RASOP custa muito caro. Existe um software chamado Shard, que acaba te auxiliando nessas questões. Então, uma única pessoa, com orientação do software, pode fazer toda a análise de segurança e depois rapidamente apresentar essas soluções para um comitê grande como esse que nós estávamos falando, né? Para uma plateia onde participem todas as entidades da empresa. Existe uma outra vertente que diz, olha, isso que vocês estão fazendo ainda é pouco, porque o perigo é grande, né? Então eu ainda quero que, além do RASOP, vocês façam um método quantitativo, que é uma análise da camada de proteção, né? Esse tal de LOPA, que faz uma análise para ver se isso tudo realmente está implantado, é intrinsecamente seguro e se está duplicado, né? Muitas empresas já estão pedindo os estudos de segurança com a metodologia RASOP mais a técnica LOPA.
E aí não podemos esquecer o meio ambiente. O meio ambiente é de interesse técnico e também diplomático. O que eu digo técnico é que você pode avaliar o rendimento da sua caldeira, o rendimento da sua instalação, né, dos seus dispositivos. E diplomático porque você precisa apresentar isso para os órgãos responsáveis pela fiscalização, tipo CETESB e etc. Cada região tem a sua central de meio ambiente. Isso identifica também, sabe, qual é a fonte poluidora, seleciona se você está, indica se você está operando bem ou mal o seu equipamento. Né? E para os abatimentos das emissões, a gente tem a melhor prática disponível. Né? Temos que selecionar, dependendo do tipo de combustível que eu vou operar, se gás natural, se cana-de-açúcar, se derivados de madeira e etc. Você tem uma técnica de melhor prática para esse tipo de situação, que passa pelo pré-aquecimento, lavador de gases, ciclones, recirculação de gases. Essa caldeira que a gente estava comentando de Itaí, a técnica que a gente escolheu foram os ciclones e a recirculação dos gases. Mas pode ser até filtro de tecido, dependendo da temperatura que a gente está operando, operando o abatimento das emissões. Depois, nós vamos ter que operar a caldeira. Para operar a caldeira não é qualquer um, não. Não pode me pôr lá na frente para operar o bichinho, porque eu vou cometer muitos enganos. Né? Então tem que ser alguém bastante treinado e com conhecimento muito grande daquele equipamento em especial. Porque a caldeira de uma fábrica é diferente da outra fábrica, então as pessoas têm que fazer os seus cursos, né, para aquela caldeira em especial, para aquela situação especial. Alguns queimam óleo combustível, que é mais fácil, outros queimam biomassa, que é mais difícil. Mesmo dentro da biomassa, tem situações bastante diferentes. Né? Queimar cavaco é uma coisa, queimar sabugo de milho é outra coisa. Então, esses operadores têm que ser qualificados e treinados para operar. Além disso, também, a NR13 pede que toda caldeira tenha que ter um manual de operação atualizado. Ele tem que ter procedimento de partida e parada, tem que ter procedimentos operacionais de rotina, tem os procedimentos para situações de emergência, como eu opero numa situação de emergência, e também de saúde e preservação do meio ambiente. Bom, a caldeira em si é um ponto, né? Quer dizer, eu gerei o vapor, agora eu preciso distribuir essa energia que eu gerei pelo meu complexo industrial. Tenho que distribuir de alguma maneira. Coloco dentro de um tubo, vou adiante, faço a questão e tenho que devolver essa água, esse vapor condensado, depois da minha utilização, né? Depois que eu retirei a energia dele, eu tenho que devolver para dentro da caldeira. O ciclo mais eficiente, né, que a gente poderia trabalhar nisso seria o ciclo de Carnot. Mas o ciclo de Carnot é inviável praticamente, porque se vocês olharem, o ciclo de Carnot está à esquerda aí da tela de vocês, do ponto 3 ao ponto 4, né, que seria a recuperação na turbina, ele não pode ser feito dessa maneira, porque entraria muita água dentro da turbina. E do ponto 1 para o ponto 2, que seria a nossa bombinha devolvendo a água para a caldeira, ela também não pode bombear uma mescla de vapor e líquido. Então, o ciclo ideal para uma unidade simples a vapor é o ciclo de Rankine, onde o ponto 1 até 2S é com a entropia constante. Isso a gente não consegue praticamente, então do ponto 1 até o ponto 2A, com leve acréscimo de entropia, é a bomba. É a nossa bomba de água. Né? Eu elevei do patamar de pressão 1 para o patamar de pressão 2.
Daí para frente a caldeira começa a aquecer o vapor, transforma do estado líquido para o estado gasoso e superaquece até o ponto 3. No ponto 3 eu também passaria pela minha turbina, pelo turbogerador. Idealmente seria com entropia constante. A entropia não é constante pela segunda lei, então eu vou do ponto 3 até o ponto 4A, que é bom para a turbina, porque o vapor está mais vapor do que condensado dentro da turbina. Uma partícula, né, uma gota d'água seria como um tiro de revólver dentro da turbina. Eu posso melhorar o ciclo de Rankine ou trabalhando em pressões mais altas ou trabalhando na condensação mais baixa. As pressões mais altas as limitações são de materiais. Pressão alta significa também temperatura alta, não é só uma questão de eu colocar uma espessura maior, né? Os meus materiais não aguentariam temperatura mais alta. E se eu abaixar também o patamar de pressão, vou até vácuo, e também não posso passar de vácuo, e também começa a ficar inviável trabalhar perto do vácuo. Bom, eu fiz o meu ciclo, né? Quer dizer, passei pelo turbogerador, gerei energia elétrica, tenho um vapor a uma pressão mais baixa, esse vapor a uma pressão mais baixa eu posso mandar para distribuir pela fábrica inteira, e essa distribuição de vapor é que também é um problema que a gente não pode deixar de trabalhar com bastante engenharia, né? A gente tem que fazer, como as tubulações são montadas na temperatura ambiente e depois por dentro delas a temperatura vai aumentar, né? Nós vamos trabalhar com temperaturas sempre acima de 150, 200 graus. Eu montei a tubulação a 30 graus, a tubulação vai se movimentar dentro dos meus suportes, né? Dentro do pipe rack, dentro da minha distribuição como um todo. Aqui vocês veem, olha, se eu fizer um ponto fixo em A e um ponto fixo em C, vocês mais ou menos conseguem ver como é que a tubulação se comporta, né? Ela vai se dilatar para a esquerda e para cima, mostrando uma nova situação, uma nova posição. Aqui, se eu fizer pontos fixos numa instalação tipo Z, o tracejado representa a tubulação que se movimenta depois de quente. Se eu pensar num tubo U, como ela se movimenta na instalação. Então ela anda em cima dos suportes, ela corre, ela se desliza em cima dos suportes. Para fazer essas contas, para fazer esse tipo de situação como um todo, esse não é um cálculo determinístico. Ou seja, eu não tenho como colocar uma resposta imediata, né? Não se trata de uma equação onde eu tenho todas as variáveis e eu preenchendo tenho uma incógnita só e aí eu consigo chegar no valor dessa incógnita. Não, ele é um método analítico. Ou seja, eu tenho que apresentar uma distribuição, né? E analisar a flexibilidade dessa distribuição. Então eu distribuo a tubulação pela minha instalação como um todo, pelo meu pipe rack, faço as curvas que eu preciso e etc. E só depois eu faço uma análise se isso daí passou. Então aqui vocês veem, olha, em azulzinho, né, o tipo de suporte que a gente está colocando nessa análise de flexibilidade. Aqui vocês têm uma lira, a lira se movimenta também, né? Os suportes, então eu estou pedindo para que esses suportes sejam só para deslizar, e aqui nessas duas pontas eu peço suportes fixos. Essa basicamente, então, aqui a ideia é isso, né? A ideia é, aqui na cima nós trabalhamos com o Caesar 2, que faz o triplex, e ele faz a análise da flexibilidade. Ele analisa, quer dizer, eu tenho que ir e voltar várias vezes com esse software. Eu tenho que olhar, tenho que colocar a tubulação, tenho que suportar a tubulação e faço a minha análise de flexibilidade. Passou? Muito bem. Agora eu vou fazer também, por uma questão de que é prático, né, o fato de ter o software, etc.,
eu posso ter deixado a minha tubulação muito flexível e ter jogado dinheiro fora comprando curvas, fazendo curvas, excesso de liras e etc. Então, eu posso voltar atrás e tentar buscar uma solução mais econômica para toda essa questão. E o relatório final, ele me apresenta uma relação de forças em cada nó, né? Então, no nó eu tenho 800 quilos nesse daqui, 1.200 na força no lado Y, e para baixo, ou negativo ao eixo Z, eu tenho 353 quilos. E isso vai ser input para quem tá trabalhando as nossas estruturas metálicas, o civil que está trabalhando as bases civis e tal. Ele é uma entrada, uma alimentação para esse trabalho. Mas no caso das tubulações, né, na distribuição do vapor, a principal dificuldade é que o método não é determinístico, né, o método é analítico. Então eu tenho que fazer uma análise daquilo que eu tô propondo. Então eu vou propor uma distribuição de tubulação, vou verificar se ela é flexível, se ela é suficientemente flexível, se sim, vou até buscar uma solução mais econômica para diminuindo o meu investimento nas tubulações, né? Diminuindo curvas, liras e etc. E chegar num estado ótimo, chegar na melhor solução possível. Muito bem, terminamos. Para quem quer saber mais, tem uma pequena bibliografia aqui para instrumentação, riscos de trabalho, a NR13 que tem que ser vista, né? O principal livro de termodinâmica aí do Van Wylen e Sontag e um livro bom também de instrumentação aplicada ao controle das caldeiras. Muito bem, minha gente, muito obrigado pela atenção e estou à disposição para qualquer situação, para qualquer aprofundamento que vocês quiserem. Obrigado mesmo, tomara que eu tenha acrescentado algo para cada um.